paz do Senhor Jesus Cristo, gente. Tô fazendo um plantãozinho aqui na UPA, das 7 da manhã às 7 da noite. Eu vou postar esse vídeo depois das 7 da noite. Mas agora que eu tô com um tempinho aqui, eu já vou fazer ele. Queria falar com vocês sobre a palavra que tá hoje no aplicativo da Bíblia. E se encontra em 1 Pedro 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim: Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, a gente sempre, no aplicativo daí vai falar que a gente sempre tem que estar pronto para falar do amor de Jesus, mas como que a gente pode falar do amor de Jesus se a gente não ama o nosso próximo como a nós mesmos, se a gente não tem esse amor? Como que a gente quer que as pessoas tenham compaixão se a gente não tem? Como que a gente quer que as pessoas leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, se a gente não lê e não estuda? Então, tipo, tudo vai do nosso exemplo, né? Do que a gente faz como filhos de Deus, como seguidores, imitadores de Jesus. A gente quer ser cada dia mais parecidos com Jesus. Claro que é difícil, porque Jesus era Deus também, foi perfeito, não pecou. E todo dia, se a gente não cuidar, a gente peca, né? Seja com pensamentos maldosos sobre alguém. Enfim, tem várias formas de a gente pecar mesmo sem querer, porque a nossa carne é pecaminosa. E ontem, na pregação do pastor Rafael lá na Pioneira, ele também falou sobre a gente ser seres humanos melhores. Ter relações com as pessoas melhores, tipo, com os nossos vizinhos. Muitas vezes a gente não tem essa relação com eles e a gente tem que procurar demonstrar esse amor de Jesus. E ontem ele pregou sobre a viúva que foi pedir para Elias, que o marido dela tinha morrido. Eu acho que é 2 Reis, eu esqueci qual. Vai sair 2 Reis. A viúva que o marido dela tinha morrido tinha deixado dívidas. E os credores queriam vir e tomar os 2 filhos dela. E daí Elias pede pra... Agora eu fiquei confusa se é Elias ou Eliseu. Mas aí ele pede pra ela pegar várias tigelas dos vizinhos, né? Emprestar várias tigelas dos vizinhos, porque ela falou que só tinha um pouco de azeite em casa. E daí o milagre dela ia ser com aquilo que ela tinha, mas não ia ser a matéria-prima propriamente dita, né? Deus ia transformar aquilo que ela tinha, que era o azeite, em dinheiro que era o que ela precisava para pagar os credores. E daí ela precisava pegar várias vasilhas. E daí o pastor falou que, tipo, se ela não tivesse um relacionamento amigável com os vizinhos, ela não ia ter conseguido tantas vasilhas e o milagre dela ia ser limitado. Então tem bênçãos nas nossas vidas que estão sendo limitadas por conta da nossa relação com as pessoas, porque a gente não consegue ter uma relação amigável, porque a gente não consegue ser manso, humilde, como diz ali na palavra, que a gente tem que responder com mansidão e temor. Então a gente tem que cuidar com as nossas relações interpessoais. E essa noite eu sonhei várias coisas, né, aleatórias. Eu tô sonhando bastante ultimamente. E eu sonhei que eu estava cumprimentando uma pessoa que eu quase nunca cumprimento, porque é como se fosse um ex meu. A gente não namorou nada, mas é como se fosse um ex meu. E talvez isso tenha sido também... E no sonho eu cumprimentei ele, porque eu cheguei num lugar, tipo, a academia tava fechada, eu cheguei lá pra esperar abrir, e ele tava lá também. E daí eu cumprimentei ele. E daí pensando nessa palavra, na palavra de ontem, como a gente demonstra o amor às pessoas, essas relações interpessoais, a gente tem que reavaliar, né? Tipo assim, a pessoa foi meu ex, agora eu não vou olhar mais na cara, não vou cumprimentar. Tipo, não precisa de tudo isso, eu acho, né? E a gente tem que cuidar com as nossas relações, com a maneira que a gente trata as pessoas ao nosso redor, todo e qualquer momento, como a gente responde elas, mesmo que a gente esteja estressado, bravo. Enfim, a gente tem que se controlar, tem que ter domínio próprio, que também é o fruto do Espírito Santo, além de mansidão. E nos controlar e responder de maneira adequada, como seguidores de Jesus Cristo. E é isso, gente. Hoje, não falei, hoje é dia 12 de setembro de 2025, eu tô no meu 5º dia do jejum total de alimento. Só tô tomando café sem açúcar, chá sem açúcar e água, né? E o suplemento ali de cálcio que eu já tomei.
E hoje eu tomei só café e o suplemento e tô tomando água. E ontem eu pedi pra minha mãe fazer um chá de abacaxi com canela pra mim. Daí minha mãe tomou e falou assim, nossa, mas sem açúcar, sério? Daí eu tomei e falei, meu Deus, tá muito doce. Tipo, o nosso paladar, já vi o Luciano Subirá falar isso também. E durante o jejum, o nosso paladar, ele muda, né? Tipo, a gente começa a dar mais valor nas coisas. E o paladar muda, tira, tipo, toda aquela tranqueira. E minha mãe tá cheia de tranqueira no paladar dela, né? Obviamente, um chá sem açúcar não ia ser doce pra ela. Mas só a frutose da fruta ali já tava muito doce pra mim. E ela falou, ai, o abacaxi não devia estar